Maraturismo é a nova tendência dos corredores unir a corrida com viagem. Você quer saber qual que é o fator determinante para fazer o tal do maraturismo? Vem comigo que eu vou te falar. Sou Fernanda Klim, maratonista corredora há 10 anos e há 10 anos eu resolvi linkar duas coisas, a corrida com a viagem. Sim, essa é a nova tendência de nós corredores, de unir as duas coisas ao mesmo tempo, porque é possível. Por que não fazer uma viagem e dar aquela corridinha? Ou achar aquela prova de corrida e dar aquela turistada? Mas vamos lá que para você fazer esse link de corrida com viagem, vai muito mais do que a vontade. Precisa de uma organização. Com o grande boom das majors, para quem não sabe, majors são as 6 maiores maratonas do mundo. Esse universo da corrida com viagem tem aumentado muito e tem cada vez mais sido disputado. É que você vai decidir escolher a prova que você quer fazer. E também turistar. Alguns pontos você deve levar em consideração. Primeiro, o quanto essa prova é cobiçada. Por exemplo, uma maratona de Paris, uma maratona de Nova York, ou essas outras que Berlim, que fazem parte das majors, que são as maiores maratonas do mundo, precisa se inscrever um ano antes. Então precisa toda uma organização, porque você vai ter que projetar para daqui a um ano se você vai conseguir treinar e estar lá. E acima de tudo, o seu bolso, porque quanto mais cobiçada a prova, mais caro fica. As provas mais cobiçadas, consequentemente, têm o seu valor de inscrição muito mais alto. Então vamos lá, temos duas vertentes. Primeiro, você escolhe a viagem e acha a prova. Segundo, você escolhe a prova e monta a viagem. A primeira opção, eu tenho um destino X que eu gostaria de fazer. Tenho época X que posso viajar, tenho ticket médio X, tudo se encaixou? O tempo que eu posso viajar, quanto eu posso dispor dessa viagem, né? Aí sim eu vou começar a procurar as provas que tem lá. Quanto mais tempo você tem, mais fácil de você ter esse jogo de cintura de prova mesmo, porque às vezes é questão de inscrição, né? Às vezes tem disponibilidade de inscrição. Vou dar um exemplo. Agora eu estou indo para Mendonça fazer minha 10ª maratona e há 7 meses atrás que eu fiz essa viagem. Agora, entre abril e maio, 10 anos de casado e gostaria de fazer uma viagem com meu marido. Ele também é corredor, mas na escolha dessa viagem a gente não levou em consideração isso. Primeiro fator foi que a época que a gente gostaria de viajar. Com a alta do euro e do dólar, a gente viu que esse ano não poderíamos pegar esse destino. Nossa primeira eliminação foram essas, né? A questão cambial. Como a gente não podia ir à Europa e Estados Unidos, começamos a ver aqui a América do Sul. Dentro de tudo isso, nós tínhamos a listinha, né, de destinos que a gente gostaria de fazer. E Mendonça era um desses aí. Decidimos, vamos para Mendonça então, né? Vamos ver primeiro da listinha. Entramos, vimos passagens, tínhamos milhas suficiente para a época que a gente queria. Passagem aérea já pré-reservada, período pré-estabelecido. Falei, vamos dar uma olhada se tem alguma prova em Buenos Aires. Foi quando caiu Maratona de Mendonça e encaixou. Poderia ser minha 10ª maratona e a oportunidade de eu correr a primeira maratona com o meu marido, que é o meu treinador de corrida, que ao contrário que muitos pensam, a gente nunca fez uma maratona junto. Linkamos tudo isso e fechamos essa viagem. Então o objetivo maior da viagem era a comemoração. Conseguimos unir a comemoração com a distância, né? Que a gente almejava, com uma prova que a gente também super almejava. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes a gente organiza uma viagem, um exemplo mesmo. 2 anos atrás, iríamos passar um Réveillon em Buenos Aires e achamos uma prova que se chama lá São Silvestre também, Argentina.
era 6 km, ou seja, era a prova e a distância que tinha. Então foi lá que a gente fez. Já se você sonha em fazer uma prova, por exemplo, uma maratona de Paris, automaticamente a viagem vai ser em consequência da sua prova. Só que aí já o fator determinante é a prova, então você já não vai ter muito fator escolha período e nem passagem aérea, porque a prova já está lá, já está fixada. Então você vai ter que se submeter ao preço das passagens e aquele período estabelecido. Aí entra um outro fator de escolha, né? Você já tem um ponto principal que é a prova. Eu sempre indico, se você vai fazer uma prova de uma longa distância, não digo uma maratona, mas vai ser sua primeira meia maratona, sempre chegue 2, no máximo 3 dias antes da prova, porque você vai querer curtir e às vezes você não vai poder, você vai ter que ter um cuidado alimentar e também não vai poder ficar turistando tanto para não estar cansada na prova. Quando é uma prova que demanda muito da sua energia, como uma meia, uma maratona. E se organize para que depois, pós-prova, você tenha para turistar. A grande maioria das pessoas não é como eu, que tem um marido corredor que vai correr. Muita gente, só você é o corredor, mas quer levar sua família. Então, o fator determinante é você achar uma hospedagem próxima à largada. Para quê? Para você ter o mínimo de perrengue possível. Então, não é só para o seu conforto. Se você vai com seus familiares, amigos e querem que eles prestigiem a sua chegada, que a grande maioria almeja isso, você também tem que cuidar dessa logística, que seja bom para eles e para você. Então, muitas vezes você vai ter que dispor, às vezes, de um valor maior para você ficar hospedado próximo à largada. Eu sempre digo, quanto mais próximo, menor o perrengue. Pense, né? Se tudo der errado, eu tô 2 km, né? Não digo assim na linha de chegada, mas tô 2 km. Nós corredores, 2 km ali entre trote e caminhada, dá. Vai que dá um BO, você não consegue um táxi, não consegue um Uber, não dá, não consegue chegar. Você tem a opção de ir caminhando, às vezes, já sair com um tempo maior para esses imprevistos. Uma coisa importante, mensure os imprevistos, porque você não está na sua cidade. E você tem que se submeter ao ritmo da cidade. Nem sempre a cidade que você está tem uma quantidade que atende a necessidade de todas aquelas pessoas que estão indo para aquele evento. Ou às vezes tem um evento em conjunto, por exemplo. Uma cidade que está tendo essa super corrida e tem outros eventos da cidade. Então eu sempre falo, fator escolha determinante é a hospedagem. E se você tem algumas provas que você almeja fazer, faça ali a sua listinha. Ou se você quer começar a ter esse estilo de vida de viajar e correr, você planeje, coloque principais provas, uma para cada mês. É pouco provável que tenha alteração de datas, às vezes a alteração é de um final de semana para outro, ou seja, você consegue mensurar para daqui um ano. Eu trabalho sempre com listinhas e eliminatórias, tá? Muita gente não considera. Entenda, essa viagem é uma viagem de corrida e turismo. Então, principalmente se você está indo para um lugar que você nunca foi correr, desapegue do pace, faça dessa viagem, dessa corrida, uma experiência. Correr é a melhor forma de turistar. De fato, deixe alguns dias a mais para você depois poder dar uma corridinha turística, que a gente fala, pace turístico, pelo lugar, curtir, né? Correr e curtir, porque não existe sensação melhor do que você descobrir uma cidade correndo. E se você tem dificuldade de organização de viagem, eu particularmente, para mim é um hobby, eu gosto de organizar, gosto de entrar ali, ver hospedagem, ver o que tem em volta, logística, enfim. Mas eu sei que tem muita gente que não tem essa aptidão, ou às vezes não tem tempo, porque demanda um tempo também. Hoje em dia, com esse boom de maraturismo que a gente fala, surgiu várias agências de viagens especializadas em fazer essa conexão da corrida com o turismo, ou seja, fazer essa experiência. Muitas delas vêm dos pacotes já de passagem aérea, hospedagem, transfer e mais inscrição da corrida, ou seja, ela faz tudo para você, você só vai lá e curte o momento. Você não precisa ficar na vontade de ter essas duas experiências. Tem várias opções que vão fazer com que você tenha essa experiência completa.
da corrida com a viagem. Espero ter te ajudado a clarear as ideias. Vou deixar aqui embaixo algumas das provas que eu gostaria, que eu acho que seria super bacana fazer um maraturismo. Maraturismo é um termo, tá, gente? Não pode se encaixar para outras distâncias, mas provas que tem mais do que uma distância que eu faria nesse 2025. Vou deixar lá embaixo nas descrições. Espero ter ajudado vocês. Não deixe de seguir o canal e ativar o sininho de notificação para ser notificado de muito conteúdo runístico.